Paz do Senhor, Deus abençoe todos nesse dia. Pai Senhor, que Deus abençoe a todos nesse dia. Glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos deu, preparou para a gente louvar a Ele, engrandecer a Ele, buscar a presença dEle, adorar a Ele e servir a Ele, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra aqui com os irmãos e com os ouvintes da palavra do Senhor. Aqui em Atos 14, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Aconteceu que indo em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultar e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te, direita-te sobre os teus pés. Ele saltou e andou. E a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo, em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamaram Paulo Júpiter ou Hermes, e Barnabé Mercúrio, que era o nome dos deuses da época, né? Então, Barnabé chamaram de Júpiter, quer dizer, Zeus, quer dizer, e Mercúrio quer dizer Hermes, a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, ou de Zeus, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhe. E ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Amém? Irmãos, nós vemos aqui Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Nós sabemos que no capítulo 13 eles foram ordenados ou comissionados, separados pelo Espírito Santo, enviados para a obra do Senhor, para a obra missionária, e eles começam a anunciar o Evangelho, começam a anunciar a palavra do Senhor. E nós sabemos que ao mesmo tempo que tinha pessoas que criam no Evangelho, seja, que creu no Evangelho, mas tinha pessoas também que não criam no Evangelho. Tinha pessoas que davam crédito ao Evangelho, mas tinha pessoas que não davam crédito ao Evangelho. Mesmo assim, eles começaram a pregar o Evangelho. Aí eles chegam na cidade de Icônio e entram ali junto da sinagoga, falam aos judeus, e uma multidão ali crê na palavra do Senhor. Não só de judeus fala, mas também de gregos. Mas ao mesmo tempo que esses judeus e gregos creem, uma multidão, de repente chega outros judeus incrédulos, ou seja, que não têm fé, que não creram, e começa a incitar, ou seja, incentivar e irritar contra os irmãos o ânimo dos gentios. Então, de repente, esses judeus que não creem, começam agora a querer irritar os irmãos e ali perverter o ânimo dos gentios, ou seja, desanimar os gentios e não querer que os gentios creiam na palavra de Deus.
Pelo contrário, ensinar eles, incentivar eles contra a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Mas mesmo assim, os apóstolos, Paulo e Barnabé, continuaram ali pregando o evangelho. Eles estiveram ali muito tempo dando testemunho de Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus. E Deus permitiu que através dos apóstolos fossem feitos sinais e maravilhas, ou sinais e prodígios, como a gente vê no versículo 3. Só que a multidão se dividiu. Uma parte ficou com os judeus e outra pelos apóstolos. E vamos trazer para nós no dia de hoje. Hoje não é diferente, né? Quantas pessoas ainda estão divididas, se crê na palavra de Deus verdadeiramente, se crê no evangelho, ou se crê no mundo, ou se fica no mundo, ou se serve a Deus. Quantas pessoas ainda têm dúvida a respeito do evangelho? O evangelho, para quem não sabe, é as boas novas, significa boas novas, boas notícias. E a boa notícia para nós é que Jesus morreu por nós na cruz, Jesus ressuscitou para nos justificar e hoje está à direita de Deus intercedendo por nós. Então o evangelho para nós é as boas novas, que Jesus nos salva, que Jesus nos cura, que Jesus nos liberta, que Jesus tem o melhor para a nossa vida, que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele é o único Senhor e Salvador. Só que os judeus incrédulos que criam na lei, mas não criam na graça, não criam na lei, confiavam na lei, mas não confiavam em Jesus, sempre incentivava as pessoas a não buscar a Jesus. Pelo contrário, só buscar a lei de Moisés. E quantas vezes as pessoas estão presas num sistema que só aquele sistema acha que é certo, só aquele sistema acha que ele detém a lei. Quantas vezes as pessoas estão presas nesse sistema que impede as pessoas de ter a verdade? Porque quando conhece a verdade liberta. Jesus diz que conheceis a verdade vos libertará. João 8:32. Então não tem outra verdade a não ser Jesus. Qualquer verdade que nega Jesus, qualquer verdade que não tem Jesus como único Senhor e Salvador, qualquer verdade que não tem Jesus como único mediador entre nós e Deus, então isso daí é um sistema. Porque se não tiver essas verdades, Jesus como único Senhor e Salvador, Jesus como único mediador, Jesus como único caminho, então não está seguindo o verdadeiro caminho, que é o próprio Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não passa de sistema, porque negar Jesus é negar a salvação, negar Jesus é negar tudo. Então, seja os judeus incitarem a multidão ficou dividida. Não era isso que bem vinha para mim estar ministrando, mas veio aqui agora para falar isso. Talvez você está em dúvida, talvez você não sabe se fica num lugar, se fica no outro, talvez você não sabe se passa a crer no evangelho, ou se continua preso num sistema, ou se continua no mundo. Mas eu quero dizer para você, o melhor caminho é Jesus. O melhor caminho é o evangelho. Então não fica com dúvida, foi Jesus que morreu na cruz. Foi Jesus que entregou a vida por nós. Então creia na palavra, creia no evangelho. Não fique igual a multidão dividida entre o evangelho e entre a lei. Vai para o evangelho, vai para Jesus, para a glória de Deus. Não fica dividido entre o sistema e entre a graça. Não fica dividido entre regras e sobre a graça de Deus, sobre a salvação de Deus. Então não fique dividido em nome do Senhor Jesus. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais, para o insultar e apedrejar. Então eu coloquei aí no tema: sendo perseguido por fazer o bem. Então os discípulos, os apóstolos, quer dizer, Paulo e Barnabé, pregando o evangelho, trazendo boa notícia, trazendo salvação para o povo. Agora o povo quer apedrejar eles. Agora o povo quer matar eles apedrejados. Então, irmãos, nós vemos como está trocado muitas vezes os valores. Então, as pessoas, é claro que ninguém deve apedrejar ninguém em nome de Jesus, mas se fosse para condenar alguém, tinha que condenar alguém que estava fazendo coisa errada.
Se fosse para condenar alguém, tinha que condenar alguém que estava roubando, que estava matando, que estava fazendo coisa que não devia. Mas não, eles queriam condenar, apedrejar alguém que estava levando palavra de salvação, levando palavra boa, levando boas notícias. Então, como que nós vemos que estava trocado os valores naquela época, e como nós vemos, às vezes, os valores trocados hoje. Talvez você vai levar uma boa notícia, ó, você que está aí, Deus tem uma boa notícia para você, Jesus morreu por você, Ele quer te salvar. E muitas vezes as pessoas falam, não quero saber disso, eu não quero isso. Mas muitas vezes você chegar para a pessoa, não, eu estou aqui, vamos sair, vamos beber, vamos para o baile, vamos para a festa, vamos curtir, vamos usar droga. Muitas vezes as pessoas recebem isso e não condena. Ou seja, recebe, mas a boa notícia que é o evangelho rejeita. E ainda até, às vezes, até xinga, fala, não quero saber de cristão aqui não quero saber de ninguém pregando o evangelho aqui não. Eu já sou isso e pronto, e acabou. Então, como que estão trocados os valores hoje? Assim como estava naquela época. Então, Paulo e Silas, ou Paulo e Barnabé, quer dizer, teve que ir para outra cidade. Eles foram para Listra e para Derbe e começaram ali a anunciar o evangelho. Porque Jesus disse que quando a gente for numa casa ou tiver numa cidade, numa aldeia, não quiser receber, a gente parte para outra casa. Porque tem gente que recebe e tem gente que não recebe. Mas de qualquer forma o evangelho vai continuar sendo pregado. As boas novas de Jesus vai continuar sendo anunciado. E quando Paulo chegou em Listra, tinha um varão leso, coxo dos pés, que não andava desde o nascimento. Então aquele homem não saía do lugar desde o nascimento. E este ouvindo falar Paulo, e Paulo fixando os olhos dele, vendo que tinha fé para ser curado, Paulo disse em alta voz, levanta-te, direita sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Olha, um lugar rejeitou, Paulo foi para outro lugar. Eles receberam o evangelho e ainda um homem foi curado. Um homem que desde nascença não andava. E um milagre que Deus fez na vida daquele homem saltou e andou. E se eu dizer para você que nós talvez não estamos enfermos físico, mas espiritualmente isso acontece na nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, a nossa vida anda, a nossa vida dá um salto. Porque quando a gente está sem Jesus, a gente fica neutralizado, a gente fica parado, preso nas coisas desse mundo, preso no pecado. Parece que a nossa vida não anda. Mas quando a gente aceita Jesus, Jesus nos cura e nos faz andar para a glória do nome dele. E nós vemos que a multidão vendo aquilo, falou, nossa, agora os deuses se fez semelhante aos homens. Olha a diferença, né? Na outra cidade o povo queria apedrejar. Agora nessa outra cidade, agora o povo queria adorar Paulo e Barnabé como deuses. Então eles disseram, nossa, os deuses fizeram semelhante aos homens e vieram visitar a gente e desceram entre nós. Aí o que eles fizeram? Chamaram Barnabé de Júpiter, ou Zeus, que era o deus grego, e chamaram Paulo de Mercúrio, ou de Hermes, porque era o que falava. Hermes era o deus de discurso que falava. Então, seja, esses homens são deuses, olha o milagre que eles fez. Esses homens aí merecem ser adorados. Esses homens aí merecem ser cultuados. Então, olha a confusão na cabeça das pessoas. Quem fez o milagre foi Deus, através da vida de Paulo e Barnabé. Mas para os homens, aqueles homens eram um Deus, porque eles tinham uma lenda, eles criam que uma vez os deuses deles veio visitar e por não receber, eles receberam um castigo. Então agora eles falaram, não, vamos receber esses deuses. E o que eles fizeram? Veio o sacerdote de Júpiter, ou de Zeus, do templo, e trouxeram todos os grinaldas, e queriam sacrificar aos apóstolos, ou seja, cultuar os apóstolos, oferecer sacrifício para os apóstolos como se eles fossem deuses, porque na época eles ofereciam sacrifício de animal. Mas Paulo e Barnabé, vendo isso, rasgou as suas vestes, seja, porque sinal de indignação, ou seja, nós não somos Deus, nós somos homens, e diz, nós somos homens igual a vocês, varões, dizendo, varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões.
Então eles não quiseram glória para si mesmos, não quiseram ser Deus. Aqui também mostra a humildade dos apóstolos. Irmãos, porque Deus pode salvar através da nossa vida, Deus pode curar através da nossa vida em nome de Jesus, Deus pode libertar as almas em nome de Jesus através da nossa vida, Deus pode fazer milagre, mas a glória é para Ele, quem faz é Ele. Se Deus não estiver em nós e o poder de Deus não agir em nós, o que nós fazemos pelo próximo? Nada. Então, nós só podemos fazer alguma coisa porque o nome de Jesus está em nós, porque Jesus está conosco. Então, de forma nenhuma, quando alguém chegar até você e querer adorar você como um Deus, ou querer adorar a gente como um Deus, ou querer fazer da gente um deuses ou super pop, nós temos que entender, não, eu sou homem igual a você. Eu sou alguém que é mulher, diz assim, eu sou mulher igual a você. Então, seja, nós não estamos aqui para ser adorados, nós somos sujeitos às mesmas paixões. A glória é para Deus, a honra é para Deus. Aí Paulo diz, vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade de Deus, ao Deus. Ou seja, converte dessas vaidades de querer adorar a gente, querer adorar deuses e converte a Deus, se converte a Deus. Irmãos, nós somos chamados para fazer discípulos, não para nós, mas discípulos para Jesus. Nós somos chamados para mostrar a glória de Deus, não trazer glória para nós. Então Paulo falou, vocês estão com vaidade, vocês querem adorar a gente, vocês adoram Deus, mas adoram o Deus verdadeiro, se converte a Deus. O Deus vivo que fez os céus e a terra e o mar, tudo quanto neles há. Irmãos, nós podemos, em nome de Jesus, quando Jesus quiser curar alguém, pregar o evangelho, mas quem fez os céus e a terra, o mar, e tudo que nele existe foi Deus, quem nos criou foi Deus. Então, digno de honra e glória e louvor e de toda adoração é somente a Deus. Ele é o digno de todo mérito. E quando Paulo e Barnabé falou isso, para ele se converter, que Deus foi misericordioso com eles, não, ainda mandando chuva, ainda cuidando deles, beneficiando eles lá do céu com chuva, tudo, porque graças a Deus, né, irmão, antes da gente servir ao Senhor, ou até agora, se você não serve ao Senhor, se a gente for analisar, ainda Deus é bom com a gente, que Ele manda chuva, Ele cuida da gente, nos alimenta. Imagine servindo a Deus agora. Aí Paulo diz, dizendo isso com dificuldade, impediram que a multidão lhe sacrificasse. Paulo falou, não, vocês não vão fazer isso pela gente. E sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo. Olha o que aconteceu, irmãos. Lembra a cidade que Paulo tinha vindo antes? Ele passou por Antioquia, passou por Icônio. Esses judeus lá, incrédulos, que estavam incitando aquelas multidão, eles foram até lá onde Paulo estava, e agora incentivaram o povo a apedrejar a Paulo. Ou seja, saíram das suas cidades para ir até onde Paulo estava para perseguir Paulo, porque ele estava pregando o evangelho. Irmão, olha que terrível isso. Não veio do povo se unir para crer em Jesus, se uniram para ir contra Jesus, contra a palavra de Deus. E quantas vezes, né, irmão, quantos inimigos às vezes se levantam contra o evangelho? Quantas pessoas às vezes se levantam por a gente fazer o bem? Quantas perseguições às vezes vêm por a gente pregar o evangelho? Então mostra que muitas vezes as pessoas se reúnem para o mal, mas não se reúnem para o bem. Mas em nome de Jesus, que eu e você não venhamos sair da nossa casa, da nossa cidade, para perseguir ninguém que prega o evangelho, mas que nós venhamos crer no evangelho e ajudar e anunciar o evangelho. Então agora aquele povo que queria endeusar Paulo, adorar ele como Deus, quando ele não quis a glória, agora o povo quis apedrejar ele, incentivado por aqueles judeus que vieram da outra cidade. Então olha como o povo estava confuso, irmão. Como que as más conversações corrompem as pessoas. Então agora o povo queria apedrejar Paulo só porque eles não quis glória, só porque eles não quis honra, só porque eles não quis ser louvado, não quis ser adorado. Então não se preocupa não se muitas vezes você estiver se comportando com humildade, não querer glória e honra humana, no sentido assim deles querer adorar você como Deus, e depois eles querer desprezar você, não se preocupa não, fica na paz, porque a nossa honra maior não é aqui na terra, a nossa honra maior vai ser na Nova Jerusalém. Paulo não foi honrado aqui, embora seja um grande homem de Deus, que nós sempre falamos dele, é o maior plantador de igreja, que escreveu 13 epístolas, se eu não me engano. Então, seja, é uma referência para nós, tanto Jesus, principalmente Jesus e depois Paulo.
Então, mas aqui eles é honrado por nós cremos, nós honramos tudo aquilo que Paulo fez, mas honra assim aqui do ser humano, depois que ele não quis ser adorado como Deus, que nós também não reconhecemos Paulo como Deus, mas sim somente como um homem de Deus. Então, ou seja, o povo aqui apedrejou ele. Então, muitas vezes, se você não quiser receber glória como Deus, as pessoas querem te apedrejar, não fica tranquilo. Fica tranquilo, eu não quero saber então mais de vocês. Você não quer receber isso, você não quer receber aquilo, então não quero saber. Porque às vezes a pessoa coloca confiança em nós como um Deus. É nós que resolve os problemas, é nós. Vai lá, vou dar só um exemplo, né? Vai lá na casa do pastor Reto, vai lá na casa do irmão, que ele que vai resolver tudo. Irmão, não é nós que resolve, é Deus. E muitas vezes as pessoas chegam pensando que nós vai resolver tudo, e a gente fala, não é a gente que resolve, tem que seguir a palavra, tem que seguir a direção. Aí as pessoas não entendem, muitas vezes quer falar assim, então você não é nada, você não é de Deus, você não é assim que funciona, irmão. Quem resolve é Deus, quem salva é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus. E a honra toda deve ser dada para Deus. Então agora esse povo apedreja Paulo. Paulo sai arrastado, puxado da cidade, como se fosse um malfeitor, o pior dos malfeitores. O povo cuida dele estar morto, pensando que ele estava morto, que o povo queria era matar Paulo. Então, ou seja, matar Paulo por pregar o evangelho. Mas os discípulos, graças a Deus, meu irmão, que sempre tem discípulos ao nosso lado, sempre tem pessoas também para nos ajudar. Os discípulos cercaram Paulo ali, levantaram Paulo e tiraram Paulo daquele lugar, rodearam Paulo e tiraram Paulo dali. E logo em seguida, nós vemos que Paulo começou a anunciar o evangelho de novo. Glória a Deus, né, irmão? Paulo, mesmo apedrejado, mesmo arrastado, passa um tempo, Paulo já começa a pregar o evangelho de novo. É assim, irmão, na nossa vida, mesmo caluniado, perseguido por fazer o bem, nós temos que continuar pregando o evangelho, porque essa é a nossa missão aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. E vai dizer assim, versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, esses homens são um exemplo para nós, assim como Jesus é o principal exemplo, e Paulo e Barnabé também são exemplos. Mesmo apedrejado, Paulo continuou pregando o evangelho e ainda confirmou o ânimo dos irmãos, ainda animou os irmãos. Já pensou, irmão, apedrejado, se foi arrastado, ainda animar o próximo? Então é assim, mano, na nossa vida, às vezes mesmo caluniado, mesmo perseguido, nós temos que animar os irmãos. Não, irmão, vamos continuar, vamos perseverar, vamos permanecer. Por quê? Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Jesus falou que a gente ia ter aflição. A Bíblia diz que todos que querem seguir a Deus piamente vai passar por perseguição. Jesus diz em Mateus 5,12, bem-aventurados sois vós quando sois injuriados ou perseguidos por amor ao meu nome. Então, infelizmente, aqui, quem quer servir a Deus certinho, pregar o evangelho, vai passar por tribulações, por tribulações, assim como os discípulos passou. Mas o mais importante é a gente perseverar. Por quê? Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O importante é a gente continuar para a gente entrar no reino de Deus. Porque quando a gente entrar no reino de Deus, irmão, vai acabar toda a tribulação, vai acabar toda a dor. O próprio apóstolo Paulo diz que essa leve, momentânea tribulação, por tudo que ele passou, ele disse que era leve, momentânea. Tribulação produz para nós um peso de glória eterna. Então nada que nós passamos aqui é comparado com a glória que Deus tem preparado para nós no novo céu e na nova terra. E havendo por comum consentimento, eleitos anciões à igreja, orando com jejuns, encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então ali Paulo, mesmo depois de passar por isso, ele voltou nas igrejas e começou a constituir anciões, que Paulo era um missionário, então ele ia lá, levava o evangelho e depois comissionava anciões ou presbíteros. Aqui é presbíteros. Então essas pessoas ficavam ali, dirigiam as obras para cuidar daquelas ovelhas. Então Paulo continuou viajando, continuou pregando o evangelho, continuou anunciando a palavra de Deus, e a obra não parou, e a obra continua até hoje. A obra continua até hoje. E para encerrar, irmãos, diz no 27, quando chegaram à reunião, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram os gentios a porta da fé, e ficaram ali
ali não por pouco tempo com os discípulos. Olha ali, depois dele apanhar ou ser apedrejado, depois de sofrer perseguição nas cidades, ainda ele reúne a igreja e diz das maravilhas que Deus fez. Ou seja, porque lembra, um homem que foi curado, um homem que era coxo desde nascença. Pessoas creram no Evangelho. Se a gente for olhar para trás, Deus fazia sinais e prodígios através da mão dos apóstolos. Então, irmãos, em nome de Jesus, apesar das perseguições, também tem as bênçãos de Deus. Também tem as maravilhas, as coisas que Deus faz. Então eu vou pedir para você, esse aconselho é para mim e para você. Não olha para perseguições, olha para o que Deus está fazendo. Não olha para as lutas, para as provas, mas olha pela sua família que Deus salvou, por você que Ele curou, por você que Ele libertou. Porque às vezes o inimigo quer que a gente olhe para as pedradas, quer que a gente olhe para as acusações, quer que a gente olhe para o lado errado. Mas Paulo não, ele falou, não, Jesus curou um homem. Jesus curou aquele homem através da nossa vida. Jesus fez sinais, fez prodígios. Irmãos, então vamos lembrar do que é bom. Vamos lembrar do que Deus fez na nossa vida. E as dificuldades, vamos fazer só dela uma ponte para a gente continuar seguindo para a glória de Deus. Porque a dificuldade ou ela nos torna mais forte ou ela nos derruba. Mas a escolha é nossa. É fazer dela uma ponte para a gente passar por cima. E não fazer dela uma pedra de tropeço para a nossa vida, das dificuldades em nome de Jesus. E Paulo vai lá e fala com grandes coisas Deus fez, salvando os gentios, e continua ali com os discípulos pregando o evangelho, e continua instruindo os discípulos ali por muitos tempos. Então, em nome de Jesus, perseguidos por fazer o bem, mas continuamos fazendo o bem, porque vale mais ser perseguido por fazer o bem do que ser perseguido fazendo coisa errada, como diz na palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que nós continuamos pregando o Evangelho, porque vai ter muita salvação de almas antes da volta de Cristo. Muitas almas ainda vão crer. E eu creio que nós, a nossa família e toda a nossa casa vai servir ao Senhor. E muitas das pessoas que nós conhecemos ainda vão aceitar e servir o Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar por esse dia, eu quero te louvar pela sua palavra, graças a Deus pela sua palavra escrita que nos inspira, que nos ajude a perseverar. Senhor, eu também peço que o Senhor visite a uma pessoa nesse exato momento que talvez pensou em desistir por causa das provas, das lutas, das perseguições. Dá força para essa pessoa, dá ânimo para essa pessoa, para ela continuar, Pai, em nome do Senhor Jesus, em meio à situação. Meu Senhor, eu peço, repreende toda obra maligna de feitiçaria, macumbaria, amarração contra a vida de todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir para a glória do Senhor, e ajude nós a perseverar, pregando o seu evangelho e crer no evangelho que é salvação e poder de Deus para aquele que crê, mas é perdição para aqueles que não crêem, Senhor. Então, por favor, abençoe a nossa vida, nos livra de todo mal, não nos deixe cair em tentação e nos ajude, Senhor, a ser fiel até o fim e receber a coroa da vida em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe todos vocês nesse dia e muito obrigado por continuar assistindo. Amém. Que Deus abençoe e que essa palavra fique no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.